E as mudanças de clima também afetam outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, a fumaça dos incêndios florestais encobriu quase todo o estado de Washington hoje. Cerca de 65 mil pessoas foram forçadas a sair de casa enquanto os bombeiros lutam contra o incêndio. A repórter da CNN, Júlia Vargas Jones, ela tem as informações ao vivo para a gente. Júlia, boa noite. Boa noite, Márcio. Desses incêndios, são 17 incêndios só aqui no estado de Washington, 3 deles aqui no condado de Spokane. Você pode ver aqui atrás de mim esse céu totalmente escurecido pelas nuvens. Não é só nuvem, isso é fumaça dos incêndios. Eu vou pedir para o meu cinegrafista só mostrar um pouco mais para vocês. Isso é o que a gente chama aqui, é um cobertor de fumaça por toda a cidade. Nessa região aqui são cerca de 3.200 hectares que já foram consumidos por essas chamas. E o mais preocupante, Márcio, é que nenhum desses 3 incêndios aqui tem nenhum contenimento. Eles estão a 0% de contenção. E agora, a gente escutou das autoridades hoje mais cedo, são 10 mil estruturas que estão em risco. Segundo o comissariado aqui de terras públicas de Washington, 700 delas já foram destruídas. E é claro, a gente tem, por causa disso, milhares de pessoas aí nesse compasso de espera, sem saber se foi a sua casa ou não que foi atingida. Mas mais de 10 mil residências ainda estão sem eletricidade por causa desses incêndios. Hoje nós tivemos acesso a algumas dessas áreas que foram mais afetadas e nós vimos inclusive a rede de gás daqui, a rede de gás encanado, passando de casa em casa para desligar o gás justamente por causa desse perigo de causar alguma explosão e piorar ainda mais as condições aqui em Spokane. A Guarda Nacional dos Estados Unidos está presente, a Guarda Nacional do Estado de Washington está aqui em Spokane e eles estão pedindo paciência às pessoas enquanto eles tentam tanto lutar contra os incêndios, conter esses incêndios e ao mesmo tempo começar as operações de limpar essas áreas para que os residentes possam chegar e ver qual é a situação das suas casas. Hoje nós conseguimos acesso a uma área restrita, Márcio, onde a maioria da mídia não consegue chegar e nós conseguimos conversar com uma família que estava voltando pela primeira vez para ver o que restou da casa deles. Yeah, well, we had this beautiful view west from our back of our house. So as you kind of look through that gap there between the biggest tree and west, you know, the fire originated pretty much right there in line of sight. Yeah. And then we were on the deck and it got faster and faster, and that's when you said, we need to go. Yeah. And when you close your eyes and think about the house, you think about the garden, you think about all the family and friends that have been here and the great times. But luckily, Jim took photos of every single room before we left, so we can see that and really remember everything. Yeah. I know. I'm sorry. It's hot. There's a car. Oh, they're turning around. What? Holy hell. Holy hell. Nos Estados Unidos, um homem foi preso sob suspeita de iniciar um dos grandes incêndios que atingiram o estado de Washington, na costa oeste. Mais de 700 construções foram destruídas
e outras 10 mil estão ameaçadas pelas chamas. O fogo já queimou uma área de 1.000 quilômetros quadrados, o equivalente a 3 vezes o tamanho da cidade de Belo Horizonte. Nós vamos ao vivo para o estado de Washington, onde a repórter da CNN Internacional, Júlia Vargas Jones, acompanha essa destruição deixada pelos incêndios. Júlia, muito boa tarde a você, bem-vinda ao 360. Como é que está a situação por aí? Boa tarde, Yuri, muito obrigada. Bom, a principal notícia de hoje é a prisão de um suspeito em conexão com um dos incêndios aqui do estado de Washington. Como você falou, são 17 incêndios e aqui na cidade de Spokane são 3 incêndios diferentes que estão queimando ao mesmo tempo. O maior deles se chama Old Trails Fire e é em conexão com esse incêndio que foi preso o americano Aaron Farinacci, de 37 anos, com essa suspeita de ter provocado um incêndio. Ele foi preso ontem, na segunda-feira, ele está detido com uma fiança de $1 milhão. Agora, daqui a aproximadamente 1 hora, ele vai ter a primeira audiência com um juiz, vai ser aqui nesse edifício atrás de onde nós estamos. Vai ser uma audiência inicial onde a gente vai tentar entender um pouco mais de quem é essa pessoa, qual poderia ter sido a motivação dele para eventualmente ter começado esse incêndio. Claro, ainda é uma investigação, a gente ainda não sabe muito dessas informações sobre ele, além de que, segundo o xerife do condado daqui de Spokane, a investigação começou no sábado mesmo, no começo do incêndio, quando uma testemunha, Yuri, disse ter visto uma pessoa agachada e um pouco nervosa na parte exatamente no lugar onde as primeiras chamas começaram. Essa testemunha disse que só viu um pouco de fumaça logo depois. No sábado mesmo, as autoridades foram questionar o Farinacci e tiraram algumas informações dele, mas afinal não prenderam naquele dia. Foi só ontem, na segunda-feira, que eles conseguiram agregar mais informações, inclusive que ele estava com uma caixa de fósforos à prova d'água e um isqueiro quando foi preso, e usaram também imagens das câmaras corporais do primeiro encontro deles com o Farinacci para conseguir o mandato de prisão que foi feito ontem, na segunda-feira. Segundo as autoridades, ele também, quando ele foi abordado, né, ele tinha esse isqueiro e esses fósforos, Yuri, ele também estava nervoso. Ele tem uma condenação já de 2012 por homicídio culposo do Arizona, mas tudo indica que ele já estava residindo aqui no estado de Washington há algum tempo e não tinha um histórico documentado de outros crimes de incêndio, né? Até agora, ele também não tem nenhuma ligação com nenhum outros incêndios da região, não temos nenhum indício disso. Claro que isso chega ao momento que as famílias, 65 mil pessoas que tiveram que sair dessas casas nos últimos dias, também estão tentando entender o quanto que eles perderam nesses incêndios. Então toda a atenção dessa comunidade, Yuri, vai estar nessa audiência nessas próximas horas para tentar entender um pouco mais do porquê que isso pode ter acontecido. A gente tem acompanhado e tem conversado com famílias nesses primeiros momentos, desses momentos de perda e tentar estar ali com eles e entender como é que é passar por uma tragédia tão imensa de perder tanto. E não é só uma família, é casa atrás da outra. Quando esses incêndios começam em áreas como aqui em Spokane, no noroeste dos Estados Unidos, uma parte onde é muito arborizada e as cidades são próximas de ambientes quase de parques nacionais, de reservas naturais. Uma das casas que nós fomos ver, ela tinha vista diretamente para uma, que parecia uma reserva realmente. Então, quando esse incêndio começa a subir e começa a usar todo esse combustível do fogo, que é a vegetação seca, e ele chega numa casa que é muito mais combustível do que, digamos, uma árvore, ele começa a se espalhar de uma maneira muito rápida, né? O material que nós temos em casas é muito mais facilmente consumido pelo fogo do que, digamos, uma árvore que ainda está viva, que é basicamente cheia de água em lugares, principalmente em lugares úmidos, como aqui no noroeste dos Estados Unidos. Então, claro, foram 48 horas, quase 72 horas muito difíceis para a maioria da população
população aqui ainda vivendo numa realidade de estar entre dois estados, de não ter uma casa para morar, de estar na casa de família, de estar em alguns dos abrigos que a cidade colocou à disposição da população aqui, e agora com essa nova notícia de que talvez esse incêndio tenha sido iniciado de propósito. Então, muitas perguntas agora para a próxima hora, Yuri. Todos os olhos aqui nessa corte para ver o começo do que vai ser, com certeza, um julgamento muito interessante aqui no estado de Washington.